Olá, pessoal, tudo bem? Aqui, professor Wilde Ferreira, PhD. Para quem não me conhece, bem, eu já estou trabalhando há mais de 40 anos na área de deficiência. E o que eu queria abordar hoje, neste canal, que tem como objetivo principal oferecer conhecimentos, informações relevantes e principalmente práticas para ajudar professores e professoras, gestores e gestoras e, claro, as próprias famílias e as pessoas com deficiência a lidarem com esse mundo tão cheio de barreiras, tão cheio de inacessibilidade. E o tema de hoje é exatamente a atitude. Eu não sei se você sabe, mas a atitude é considerada por inúmeros estudiosos uma das maiores barreiras que as pessoas com deficiência enfrentam nas suas vidas cotidianas e, claro, também suas famílias. E por que que a barreira é tão relevante nesse contexto da inclusão escolar, da inclusão social, da educação inclusiva? Porque o que acontece é que se as barreiras atitudinais elas não mudam, elas não estão quebradas, elas não estão transformadas, elas continuam criando exclusão continuamente. Vou dar alguns exemplos para vocês. Vamos primeiro pensar em termos de preconceitos, são barreiras contra as pessoas com deficiência, rótulos contra as pessoas com deficiência. As pessoas se referem às pessoas com deficiência como, por exemplo, a pessoa diagnosticada, como eu gosto de dizer, com autismo, as pessoas falam o autista, isso é um rótulo, porque ele não é o autista, ele é uma pessoa que tem uma condição particular que é um diagnóstico de autismo, ou TEA, transtorno do espectro do autismo. Mas as pessoas generalizam. As pessoas se referem às pessoas com síndrome de Down, mesmo profissionais da área, dizem, eu tenho um Downzinho lá na minha sala de recursos multifuncional. O Downzinho da escola, não, ele não é um Downzinho, ele é uma pessoa com a trissomia do 21, que se chama síndrome de Down. Veja, então nós temos que ter muito cuidado com a nossa linguagem. E claro que dizer Downzinho é o quê? É um rótulo. Da mesma forma que seria um rótulo me chamar de quatro olhos. Por quê? Porque eu tenho dois dentes e dois aqui nos óculos. Não, não está certo. Então, veja, discriminação, preconceito, rótulos, estereótipos, significa o quê? Generalizar. Então, você conhece uma pessoa com síndrome de Down, ou você sabe alguma coisa sobre uma pessoa com síndrome de Down, e a partir disso você generaliza. Você pode dizer, as pessoas com síndrome de Down, elas nunca vão aprender a dar ou a amarrar o laço de um sapato, por exemplo. Isso é um estereótipo, porque não é verdade. Porque muitas pessoas com síndrome de Down são capazes de amarrar o laço do sapato. Outro exemplo, esse eu gosto muito. Pessoas com deficiência intelectual não aprendem. Elas têm muita dificuldade na aprendizagem. Concordo, ok, elas têm dificuldade, mas não aprendem? Pessoas com deficiência intelectual jamais têm condições de aprender, portanto, duas línguas, o inglês e o português. Será que isso é verdade? Bem, não é verdade. Depende do meio ambiente. Olha lá, eu conheci uma pessoa chamada Mia Farah. Ela é uma mulher árabe de nascimento, mas ela fala árabe, inglês e francês fluentemente. Nossa, professora, como pode isso? O pai dela era diplomata, ela mudou para países onde as línguas eram o inglês e o francês e ela aprendeu. Mas aprendeu como assim? Porque teve oportunidades. Então você percebe a atitude que nós temos, que é uma atitude mental, de sentimento comportamental, ela é uma atitude que deve ser aberta no sentido de compreender
que as pessoas com deficiência possuem algumas características que não podem e não devem ser discriminadas, sofrerem preconceito, serem rotuladas ou até mesmo serem consideradas estereótipos, ok? Então, eu desafio você a analisar quais são os seus pensamentos, os seus sentimentos e os seus comportamentos com relação às pessoas com deficiência, sejam elas pequenininhas, meninos, jovens e adultos. O que você pensa sobre as pessoas com deficiência? E compreender o que você pensa, o que você sente, como você age, vai te ajudar a compreender as crenças que você cultiva com relação a essa população tão diversa quanto a população em geral. Bem, eu queria deixar aqui para finalizar duas sugestões de visitas no Instagram, o Instituto Simbora Gente, que trabalha com pessoas com deficiência intelectual que são formados para serem autodefensores. Então, aqui vocês vão conhecer o Instituto Simbora Gente. Não percam a oportunidade de seguir. Então, quando você começa a conhecer a experiência dessas pessoas que estão vinculadas a um instituto Simbora Gente e participar das atividades que esse instituto, que é nosso parceiro aqui do canal Educação Inclusiva e do canal Science Academy, promove, você vai, com certeza, modificar o seu modo de compreender as pessoas com deficiência. É o Instagram, da Clarinha Oficial. Essa moça é uma poeta com deficiência, com paralisia cerebral, e ela dá uma contribuição maravilhosa para a gente desenvolver uma nova compreensão a respeito das pessoas com deficiência. Então, não percam a oportunidade de visitarem esses dois Instagrams e, claro, eu os convido, as convido a seguir, ok? Namastê, espero que esse vídeo de hoje tenha contribuído para ajudar você a refletir um pouco sobre os seus pensamentos, sentimentos e comportamentos que compõem as crenças que você adquiriu e desenvolveu ao longo da sua vida com relação às pessoas com deficiência.